Então, parabéns aí. Uma pequena vitória pro Brasil. Mas é o começo de uma vitória maior que eu tô enxergando que tá vindo aí, galera. Eu tô achando que finalmente o Xandão chegou no ápice do que ele poderia chegar em questão de poder. E agora é só ladeira abaixo até ele ficar desesperado e soltar sua cartada final. Porque ele ainda deve ter uma cartada final, né? Mas por enquanto o cenário é favorável pra gente. O cenário é de fortalecimento da direita e de enfraquecimento do Xandão. Bom, contrariando a ordem de Moraes, a Assembleia do... notícia aqui, vamos reagir. Aconteceu uma coisa boa no Brasil, né? Os deputados da Câmara do Espírito Santo realmente estão lutando contra a ditadura aí, né? Havia sido preso... Bom, vamos ler a notícia para a gente entender mais. Contrariando a ordem de Moraes, a Assembleia do Espírito Santo decide revogar a prisão de deputado do PL. Olha aí, o Xandão tinha prendido mais uma pessoa por falar, né, na sua tirania absurda que está rolando no Brasil. E a Assembleia do Espírito Santo reagiu forte. Vamos descer ali, Coqueira. Durante a sessão ordinária híbrida nesta quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo votou pela revogação da prisão do deputado Capitão Assunção, do PL. O parlamentar foi preso no dia 28 de fevereiro, tá? Quase um mês preso já. 28 de fevereiro, mais de um mês preso. Por ordem de um ministro. Não, na verdade não, ele foi preso há pouco tempo. Por ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, claro, quem? Sempre ele, o Glande, Alexandre de Moraes, por suposto descumprimento de medidas cautelares. É a mesma coisa que aconteceu comigo, na verdade, né? Só que no meu caso ele não chegou a prender ainda. Eu acho que ele iria me prender com certeza, eventualmente. Na sessão dessa quarta, os deputados votaram o parecer da comissão especial formada no início da semana para analisar a prisão do parlamentar. Para ser aprovado, o parecer favorável à revogação de prisão preventiva precisava de ao menos 16 votos ao todo, de 24 deputados ao parecer. Interessante, né? São poucos deputados na Câmara do Espírito Santo, né? Eu acho que isso aí torna mais fácil eles se organizarem lá, né? Apenas 4 deputados votaram contra a revogação da prisão. E aí, os caras do PT e do PSOL, teve o Thiago Hoffmann, do PSB também, galera de esquerda, né? E o presidente da casa, Marcelo Santos, se absteve da votação. Aí a gente tem os nomes dos covardes, né? Que não deveriam ser eleitos nem para síndico de prédio. A comissão que emitiu o parecer favorável à soltura do parlamentar foi presidida pelo deputado Lucas Sakaramussa, do mesmo partido de Santos. Na semana passada, Santos já havia sinalizado medidas contra a prisão de Assunção. Apesar de não ser aliado de Assunção, Marcelo Santos disse que revogar a prisão do colega virou questão de honra. Que isso, cara? O pessoal do Espírito Santo é bom, hein? Meu Deus, por mais pessoas assim, igual esses caras aí, que estão peitando a ditadura do judiciário. Deita ali. Desce ali. De acordo com o comunicado de Alice, o parecer da comissão se baseou na defesa das prerrogativas constitucionais que impedem a prisão de um parlamentar sem que haja flagrante de crime inofensável e na falta de contemporaneidade da ordem de detenção, decretada há mais de um ano. Caralho, há mais de um ano que tinha ele sido decretado e só agora que ele foi preso? Esquisito. Antes da votação do parecer, o advogado de Assunção, Fernando não sei o que, falou por 15 minutos e pediu desculpa aos deputados que deixassem as diferenças, pediu aos deputados que deixassem as diferenças ideológicas de lado e analisassem o caso pela perspectiva legal. Entendi. E aí os caras conseguiram, né? Desce ali mais. Os caras votaram, porque isso aqui é importante que aconteceu no Espírito Santo por o seguinte motivo. Existia um caso muito semelhante, eu até estava conversando com o Lucas Polinese, Polese, né? Isso, que foi o que aconteceu no caso do Daniel Silveira, né?
Teve um momento que o STF mandou ele ser preso, e isso foi para o plenário do Congresso para ser analisado. E os burros, os deputados federais, burros, incompetentes, eles votaram para que fosse mantida a prisão do Daniel Silveira, sem entender que isso abriria um precedente, com a anuência dos deputados, de tornar eles refém de medidas autoritárias e arbitrárias do Supremo. Então, eles meio que votaram, eles tinham opção, quero ser refém do Supremo, sim ou não? Eles votaram sim, votaram contra um próprio colega, contra os seus próprios interesses, mesmo que se eles fossem corruptos, né? Porque isso aí não foi uma votação porque eles eram mal intencionados, entendeu? Porque mesmo pessoas mal intencionadas não são burras o suficiente de votar para que alguém que elas nem confiam tenha um poder arbitrário sobre suas vidas. Então, eu acho que a votação na Câmara dos Deputados naquela época, do Daniel Silveira, foi pura burrice mesmo dos deputados, pura burrice. Foi incompetência, não foi nem mau caratismo. E agora, aparentemente, o Espírito Santo aprendeu a lição com o Daniel Silveira e impôs uma derrota política ao STF, anulando a prisão preventiva do cara, né? E aparentemente agora são 48 horas para que o Xandão cumpra a decisão da Assembleia de Espírito Santo. Então, em 48 horas a gente vai descobrir como que tá o nível da ditadura no Brasil, entendeu? Porque se o Xandão passar por cima da decisão da Assembleia do Espírito Santo e manter a prisão preventiva, só vai ser mais uma evidência, que já deveria estar claro para todo mundo que acompanha, que ele é o ditador do Supremo, do Judiciário, e ele não precisa se basear em nenhuma lei para tomar uma decisão e pode ignorar, inclusive, as decisões de outros poderes, né? Que vai contra, inclusive, o princípio da harmonia entre os poderes, que está garantido na Constituição, né? Que eles falam tanto que eles tentam prezar. Tentam prezar, mas passam por cima do poder legislativo nacional e também estadual, né? Mas vamos ver, ainda não deu tempo dele passar por cima. Tem 48 horas aí até a gente saber. Isso é bom pra gente medir qual que é o nível da ditadura, entendeu? Se o Xandão tá sendo enfraquecido ou se ele continua tendo ficha para gastar e manter esse cara que ninguém sabe quem é no Brasil. Esse é um cara que deve ser relevante dentro do contexto de Espírito Santo. Pelo menos eu não conheço ele, o Capitão Assunção aí. Então, se ele não conseguir bancar, quer dizer, se ele conseguir bancar a prisão desse cara, significa que o Xandão tá assim, com muita ficha para gastar. Se ele obedecer a decisão da Câmara, quer dizer que a gente talvez esteja entrando num novo tipo de Brasil, um Brasil pós-eleição e um Brasil onde a tolerância pelos arrubros autoritários do Alexandre de Moraes se esgotou dentro daqueles que estão no ciclo da elite de poder lá em Brasília e tudo mais, né? Vamos ver. 48 horas a gente descobre. Desce ali para ver se tem mais alguma informação importante. Eles falam que o parlamentar estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica desde dezembro. Entendi. É a ditadura agindo isso aí, né? É a ditadura agindo. Que bom que o Espírito Santo está reagindo, né? Alguns parlamentares comemoraram a decisão, o Nicolas comemorou a decisão, né? Parabenizar o Lucas Polese, é Polese, é isso? Acho que sim. Polese que a gente conversou aqui no Monarch Talk já uma vez, inclusive ele veio e ele tava aí, votou para que acontecesse essa soltura, né? Então, maravilha, cara. Parece que a direita aprendeu uma lição. Uma lição a direita aprendeu e tá fazendo um trabalho bom ali, pelo menos no âmbito estadual. Então, parabéns aí. Uma pequena vitória pro Brasil, mas é o começo de uma vitória maior que eu tô enxergando que tá vindo aí, galera. Eu tô achando que finalmente o Xandão chegou no ápice do que ele poderia chegar em questão de poder e agora é só ladeira abaixo até ele ficar desesperado e soltar sua cartada final, porque ele ainda deve ter uma cartada final, né? Mas por enquanto o cenário é favorável pra gente. O cenário é de fortalecimento da direita e de enfraquecimento do Xandão. Quando o Trump ganhar as eleições
E aí teve uma notícia recente que ele arrasou no Super Tuesday, que é quando rola um monte de estados diferentes, que rola as primárias de um monte de estados diferentes, e ele arrasou, ele só perdeu em Vermont. Então, Trump provavelmente vai ser o próximo presidente, se não matarem ele. Isso aí vai deixar a direita aqui no Brasil cada vez mais forte. Isso é bom, né? Isso é bom, que eu tava cansado de apanhar, velho. Cansado de apanhar, cansado de sofrer. Quem sabe daqui uns anos eu não consigo voltar ao Brasil. Eu tô achando que daqui 1 ou 2 anos já vai dar pra voltar, hein? E aí poder fazer o podcast presencial com a galera lá vai ser outra coisa. Mas é isso, uma pequena vitória pra nós aí. Vamos ver, 48 horas a gente vai conseguir medir a força do Xandão.